E aí, pessoal, estamos aqui. Hoje a gente vai gravar o terceiro episódio do podcast Cotidiano Legal. Eu estou recebendo aqui o Jeremy, o Felipe mais uma vez. O Felipe vai virar a figurinha carimbada aqui desse podcast. E meu parceirão aqui do escritório, o André Couto. No último podcast a gente falou sobre o empregado vestir a camisa. Acabou que, como é do projeto, permeou várias outras coisas do direito, porque todo mundo que senta aqui tem uma visão jurídica, uma visão política e muitas vezes essa visão não está muito de acordo com o que diz a regra. E a gente chamou ele, não foi, Felipe? No primeiro episódio. Foi convidado. Foi convidado. Ele finalmente veio aqui. No terceiro episódio ele está vindo só. É assim mesmo, amigo, né? O terceiro. Chamamos era para ele estar no primeiro. Depois era para estar no segundo. Aí era no segundo. Aí ele veio no terceiro. Mas tudo bem. O importante é que veio. Então, assim, o Jeremy hoje é empresário, tem uma empresa no ramo do CrossFit, né, da educação física. E como empresário no Brasil, passa por diversas dificuldades, felicidades, tristezas. Jeremy, o que levou você a se tornar sócio de uma empresa de educação física, que não é a formação dele, né? Ele não tem formação em educação física, ele é um empreendedor da área. O que levou você a querer abrir um negócio de um ramo que você não dominava? Primeiro, só queria separar... Pode puxar aí para você. Só queria que separasse drama, tá? Sem drama. Sem drama. Mas vamos lá. Com o tempo eu descobri que empreender é algo que eu sempre fiz na vida, né? Só que nunca empreendi para mim, empreendi para os outros. Todos os lugares que eu trabalhei, desde 18 anos de idade, eu sempre fui a pessoa que tinha um olhar de dono. O dono me contratava, o dono, o gestor, o diretor que fosse, me contratava para fazer um trabalho. Eu fazia, além do meu trabalho, que é a minha obrigação, eu fazia o que tinha que ser feito. Cara, isso é muito... Fazendo um corte rapidinho, isso é muito interessante porque tem a ver com o tema do último podcast, que era se o empregado vestia a camisa da empresa. Então, eu posso traçar aqui até como perfil. Uhum. Tem empregado que é perfil de empregado. Ele gosta de ser mandado, cumprir a rotina, 8 às 12, 14 às 18. E tem um empregado que tem esse perfil, empreendedor. Proativo. Da mesma forma que tem sócio que tem a cabeça de empregado. Ele quer vir na sociedade, dar meia hora de trabalho e ir embora porque ele é sócio. Ou trabalhar expediente, porque ele quer fazer o trabalho e pronto. Exatamente. Sim. Só obrigação. Só obrigação. Ele não quer ir além. Então, bacana, mas pode continuar aí. Então, e assim, na minha carreira eu sempre fiz além. Era algo que, por exemplo, se eu trabalhasse no escritório contigo, tivesse as minhas demandas, eu faria a minha demanda, quando acabasse, eu ia olhar alguma coisa assim, eu falo, pô, será que eu consigo melhorar aquilo ali? Poxa, posso. Então eu vou melhorar aquilo lá e vou chegar, Mário, pô, cara, eu tava à toa, eu fiz isso aqui, o que tu acha? Porra, do caralho, meu irmão. Proatividade, né? Então assim, eu sempre fiz isso. E eu sempre pensei em empreender, mas sempre tive... Na verdade, além do medo, eu não tinha condições. O que era o medo? É o medo de dar errado? É o medo das dificuldades? Tá, talvez não seja medo, seja falta de condições financeiras. Certo. Que hoje eu já sei que... Resolve. Não muda muita coisa. Muda muita coisa. Hoje eu continuo sem condições, mas enfim... quando eu saí de casa cedo, então tive que pagar aluguel, não tinha ninguém, enfim, eu tinha que pagar minhas contas e eu tinha medo de empreender e faltar para as contas. Faltar para viver, para pagar a minha alimentação. Então, sempre tive medo por isso. Entendi. Apesar de que hoje eu sei que tem como dar jeito, dinheiro tem como dar jeito. Realmente o que a gente precisa ter para dar certo é uma boa assessoria, boas ideias, um bom projeto. Né? Quando a nossa ideia é consistente, teve uma fase da minha vida que eu trabalhei numa grande consultoria
E uma coisa que eu sempre ouvia, quando você for defender uma ideia, ela tem que parar de pé. E assim, você tem que saber julgar se ela vai parar de pé, porque senão você vai estar na frente de quem você vai estar defendendo e a pessoa vai olhar para você e falar que você é um idiota. Então assim, quando você desenhar algo, pensa bem. Isso me lembra uma frase que minha mãe fala assim: você pode falar a maior besteira do mundo, mas olha no olho de quem você está falando e fala com tanta convicção que se o cara tiver a certeza, ele vai titubear. Então você tem que mostrar a certeza até com os olhos, né? Sim, confiança. Confiança. Não, sim, mas eu acho que pro caso de empreender, realmente a gente tem que... Assim, eu tenho uma visão muito... Quando eu tenho uma ideia, eu vejo a viabilidade de executar, eu vejo como executar a ideia. Eu não tenho ideias fantasiosas, assim, porque, tipo, muita gente tem ideia fantasiosa. Poxa, vou montar uma empresa, daqui a tanto tempo eu vou estar faturando tanto, mas as pessoas não imaginam como fazer isso. Isso assim, aí é o sonho, né? Não, isso exatamente, isso é o sonho. Mas o como é o que diferencia o sonho do que tu pode executar. Então, assim, eu sempre tive uma cabeça muito criativa nesse sentido, até pelos lugares que eu trabalhei, eu sempre tive um perfil muito proativo e acabei indo empreender no momento que eu perdi o medo financeiro. Quando eu descobri que, quando eu tive a segurança de que eu não ia faltar para pagar as minhas contas de casa. Aí eu falei, porra, agora eu vou empreender. E aí decidi empreender. Financeiramente eu tinha uma certa segurança e hoje eu sei que não preciso dessa segurança, a gente precisa de outras coisas. Também, né? Não, do financeiro, precisa, óbvio, né? lógico que sim, mas os desafios vão muito mais além do financeiro, uma ideia consistente. Relações interpessoais. As relações são... Cara... Você acha... Filipão, assim, você tem uma carreira aí, você tem a sua produtora, First View, e você, de tudo que você roda, você é um cara que tem um networking fantástico. Você acha que relação pessoal é o segredo de tudo? Cara, 80% do meu negócio é relacionamento. É o comercial ativo, ser bem quisto, né, nos lugares. Se não é do seu só, a gente pode discutir aqui, porque eu acho que é da maioria dos negócios, tudo, né? Sabe? Porque assim, não pode ser... Pode ser que em algum não seja determinante. Mas é muito diferença. difícil. Cara, não, faz diferença. Porque isso traz B2B, como o meu é um negócio B2B... Eu vou achar uma pesquisa eu que enxergo eu tenho aqui. B2C também, cara. Cara, o B2C, às vezes, a solução ela se aplica para uma camada mais grossa da sociedade, digamos assim. Então, você tem um produto disponível no mercado, por exemplo... um consumo alimentício. Eu não preciso saber quem é o dono daquele açaí para ser fiel à marca, mas numa relação que eu tenho com a prestação de serviço para a empresa, de empresa para empresa, cara, a confiabilidade ela fala mais alto ainda, sabe? Tipo, a pessoa... Até hoje, cara, a Freshview já vai fazer 3 anos e até hoje as pessoas ainda querem apertar a minha mão para fazer um negócio, né? Hoje eu tenho uma estrutura que tem outras pessoas que fazem atendimento, mas... Ainda vem um WhatsApp pra cima de mim, por mais que tenha falado com outra pessoa que está encarregada de fechar aquele job, mas quer falar comigo para fazer aquilo acontecer. Então, eu enxergo um pouco disso no meu negócio, né? Eu não sei o quanto que isso... que isso não é um networking, isso é um relacionamento. E assim... uma coisa é relacionamento, outra coisa é abrir as portas. Mas nesse caso é o seu posicionamento, o seu relacionamento com o cliente. É tão próximo... Que, assim, eu falo porque eu tenho a mesma sensação... Porque tu é meu cliente. Não, você é cliente, isso é maravilhoso, cara. Mas, assim, eu sinto a mesma coisa aqui na empresa porque eu tive afastado, assim... Da operação. Da operação, porque tinha um foco em outras coisas. E eu noto que sempre que eu estou dedicado e eu vejo um cliente... que foi atendido e não fechou, quando eu bato no ombro dele assim, falo, cara, por que diferente. Por que você está indo embora? Você não gostou? Não, gostei. Eu falo, cara, mas por que você está indo embora? Você vai para outro lugar, ter uma outra experiência? Não, cara, é porque foi a primeira vez. Eu falei, então volta amanhã. Cara, o atendimento é diferente. E aí é uma questão de relacionamento. Eu abri um canal com a pessoa que ele fala, pô, eu faço parte. Cara, gente boa. Sim, gera o laço. E aí, bicho, assim... Lógico que eu tô falando de um caso que dá certo, às vezes pode não dar certo, mas
cara, essa pessoa tem uma referência, na minha opinião, né? Falar, poxa, o cara veio aqui, quis saber sobre minha experiência, quis saber se está tudo certo, então a empresa realmente mais confiável que que as pessoas não fazem isso, né? Então, eu faço parte de um grupo de network e eu sou coordenador lá dentro desse grupo. E aí uma determinada vez eu tive que fazer uma apresentação sobre a importância, né, do relacionamento. E aí eu peguei aqui a apresentação. Por que um relacionamento é importante? Porque você não costuma fazer referência sobre quem você não se relaciona, sobre quem você não confia. Sim. Só que para você adquirir confiança, e aí tem um estudo aqui do Diário de Relações Sociais e Pessoais, você precisa de 50 horas de interação para ir de conhecido para um amigo casual. Você precisa de 90 horas de interação para ser verdadeiramente amigo. Você precisa de 200 horas, no mínimo, de interação para ser um amigo próximo. E então, você só costuma fazer referências de quem você tem confiança. E confiança é relacionamento. Sim. Você, no direito, e aí falando da importância das pessoas, existe uma coisa na sociedade que é um termozinho em latim que a gente usa que chama affectio societatis. Vontade de ser sócio. Enquanto você tem affectio societatis, aquele negócio tem tudo para dar certo. Existem empresas onde sócios não têm affectio? Existem. Precisam de regulamentações, regras claras, expressas, para que isso funcione. SAs, por exemplo, sociedades anônimas, você não é? Empresas Sim. que estão rodando. Mas empresas numa estrutura menor, como as limitadas, podem funcionar sem affectio. Muito difícil. Desde que ela tenha ali um acordo de sócios, as coisas assim vai funcionar. As cartas muito bem distribuídas na mesa. Eu costumo falar que é o seguinte: você é empresário, você não tem patrão? Não, né? Que mentira. Teu patrão é teu cliente, Cada cara. um deles. Você tem vários patrões. Então, você que tem um box no CrossFit, você tem vários alunos matriculados. Mais de 300 patrões ali. Né? São vontades para conciliar. 200 pessoas pressionando. Exatamente. Só que, se você tem os seus sócios, que têm autonomia de sócio, e você tem um problema com ele, tá aqui o nosso acordo de sócio foi feito quando a gente montou a empresa ou no decorrer da empresa. Ele vai ser o nosso patrão interno. Eu vou me basear nessa lei que a gente acordou quando estava tudo bem. É igual casamento quando você vai casar e você faz o pacto antinupcial para alterar o regime para separação total. Não quer dizer que eu não te ame. Quer dizer que enquanto está tudo bem, a gente vai acertar se as coisas saírem do normal. E aí eu vou... E a falta da prevenção, cara. A gente acha feio, né? Propor um negócio dele. Eu vou usar esse gancho porque, né, eu tive essa experiência e essa experiência... assim, quando eu desenhei o projeto, a ideia... É super consistente a ideia, né? Mas... cara, eu não sei se todo mundo é assim, mas... Quando a gente tem uma ideia, eu pelo menos quero executar a ideia. Nossa, eu fico louco. Eu também. A ansiedade vai lá em cima, eu quero executar. Basta ver esse meu projeto aqui de fazer o podcast. Então, assim, eu fico louco para executar a ideia e aí é onde mora o perigo. Que é a gente ir passando por cima de algumas obrigações, que aí, na minha opinião, hoje... Seria a paixão, né? A gente age pela emoção, né? A emoção de querer fazer aquele nosso sonho virar realidade. Aquele nosso sonho, aquilo que a gente desenhou. Mas assim, estruturação de um acordo de sócios. A maioria dos brasileiros que tem sócios, eu tenho absoluta Eu te digo que é 99%. Não, eu não queria falar percentual porque eu não sou da área, né? Mas, enfim, eu imagino que praticamente todos tenham esse tipo de problema. Até porque assim, existe um indicador que a maioria das empresas falem e, cara... Antes da pandemia a gente ouvia falar que era 70% das empresas fecham no primeiro ano. No primeiro ano. E aí, assim, eu vou falar aqui Eu acho que eu tenho alguns dados desses, mas pode falar. Vai procurando aí. Eu vou procurando aqui. Mas assim, eu vou falar a minha experiência agora. Bem, eu sabia que isso era importante. Já tinha tido várias
várias recomendações sobre fazer acordo de sócios, deixar tudo estruturado. Mas a operação, eu priorizei a operação. E aí as coisas vão saindo do controle. Apesar, o Jeremy é uma pessoa extremamente bem articulada, gosta de assim, abre mão até da própria saúde pelo projeto, sabe? Mas, cara, no final, prejudicado não é só o Jeremy, é tudo. A empresa, o Jeremy, o sócio, todo mundo se desgasta. E assim, cara... eu vou trazer um cenário aqui, foi interessante. Isso foi de uma palestra que eu participei, e aí o palestrante disponibilizou aqui o material, e tem umas informações interessantes. Cenários antes da pandemia. Uma em cada 4 empresas fechavam antes de 2 anos. 80% das equipes tinham problemas de conflito pelo relacionamento todo dia no mesmo ambiente. 80% gerava conflito. Que loucura, hein, velho? Imagina o dia a dia. E aí veio a realidade da pandemia, onde as empresas tiveram que se adaptar. A gente passou a ter um problema grave. As pessoas se sentiram trabalhando mais e veio a síndrome de burnout, aquelas coisas que a gente está vendo muito aí. E veio a importância do trabalho remoto. Com a importância do trabalho remoto, o conflito diminuiu para 20%. Não precisava olhar para sua cara todo dia. Mas a produtividade deve impactar também, né? Depende muito do Não, Felipe, eu acho que depende da área de atuação, depende um pouco do tanto que o projeto demanda a sinergia do time. Processos bem definidos e individualizados, eu acredito que funcionem num formato de remoto. Eu acho que impacta no sentido daquele... assim, a gente tende a crer que o empregado que tem o perfil de empregado, talvez ele vá fazer ali um pouco de corpo... eu tô cumprindo as minhas horas aqui, tá bom, entreguei, é isso. Tô na minha casa, eu quero ir pro meu sofá. Faz o by the book, minha meta é essa, tá no Trello isso, eu vou botar isso. Exatamente, isso aí. Agora, o empregado que vai além, cara, em casa ele trabalhou muito mais. Ele não desligava o computador, ele já estava em casa, estava ali, sentava na mesa. Chegou a demanda, eu vou lá e faço. Exatamente. Faço logo para tirar da frente. E aí, assim, eu sempre falava isso para alguns colegas que, às vezes, eu era a pessoa que chegava a hora que queria e ia embora a hora que queria. Só que, assim, eu era o que chegava mais cedo e saía mais tarde. Só que, assim, às vezes, dava sexta-feira, não ia. E as pessoas, nossa... Meio-dia, sexta-feira. Cara, mas assim... engraçado que o Léo... Quem fez. Mas ninguém sabe, ninguém lembra. Porque ninguém quer valorizar. Ninguém lembra o dia que eu virava a noite. Não, e não virava a noite lá fazendo... Cara, isso me lembrou uma coisa que o Léo, né, um amigo nosso, ele tem uma empresa também familiar e o pai começou um negócio, ele hoje dá continuidade. E ele dizia que o pai dele falava para ele assim: você como dono é obrigado a ser o primeiro a chegar e o último a ir embora. Você tem que ser o exemplo. Era a visão que a galera antiga tinha, né? Que você tinha que estar lá, abrir e fechar a sua empresa. Eu acho que hoje a gente vive um período de transição, que é o seguinte: você tem que fazer e ser exemplo. Se você quer sair meio-dia com seus amigos na sexta-feira para beber e ficar no bar ou fazer qualquer outra coisa com a sua família, que seja, esteja com as suas tarefas feitas. Aí se dê o desfrute de ser o dono nesse sentido. Porque você já foi o exemplo, já entregou o que você queria. De certo modo, estimula eu enxergo... a galera que participa também, né? Sim, tem que estimular. E eu enxergo o exemplo não como hora trabalhada, e sim como produtividade, saca? Tipo, porra, qual o volume de demandas que você resolveu, qual é o tipo de posicionamento que você assumiu, tanto de coisa que realmente foi feita, é muito mais importante a quantidade de hora que aquilo foi feito, total, né? E o exemplo tá em cima disso. Esse é um tema que, assim... não é nem que é polêmico, é porque ele é muito abrangente. Porque, sim. Vamos lá. Mas você acha que o empregado como você, que era proativo, você acha que isso não reflete num problema trabalhista, por exemplo?
Aí eu vou falar o meu ponto de vista como funcionário, e aí você fala o seu como advogado. Porque para mim não impacta, porque ninguém tá me cobrando. Você estava fazendo porque você queria. Eu quero. E assim... Mas por outro lado, você não tinha um gestor que estava controlando a sua jornada. Ele podia estar, mas assim, ele não falava, faça isso. Eu fazia. Não, eu digo o seguinte. Jeremy, deu o horário da empresa, pode ir embora. Ah, mas eu tenho coisa... Mas você vai embora. É porque eu vou falar pelo... vou dar um exemplo do que acontece. Vai. Vou dar um exemplo do que acontece. Muitas vezes, o empregado é super proativo e sabe o que está fazendo. Por outras vezes, o empregado é prolixo. E eu falei aqui no podcast anterior que o cara tá ali no celular e trabalhando, Aí deu às 18 horas, eu não acabei a tarefa que eu tinha para hoje. E aí ele quer ficar fazendo hora extra. Isso onera a empresa. Sim. Essa hora extra na folha, onera. Eu vou mudar. E onera no processo. Muitas vezes, tudo bem, você é um cara, particularmente, não queria onerar a empresa e queria se dedicar mais porque você é proativo. Mas muita gente usa isso para fazer hora extra. E aí tem empresas que estavam tendo tantas horas extras que os gestores foram obrigados a falar o seguinte: acabou o horário, vai embora. Tá. Mas eu não entreguei a tarefa. Mas... Ou eu te dou uma punição, ou você vai ficar aqui, a gente vai ver banco de horas. Mas aí entra no que o Felipe acabou de falar. Performance. Sim. Então, tem assim, que ter métrica, né? Sim, se não existe métrica, o cara tá no celular e trabalhando no celular e trabalhando... Eu falei até no outro podcast, a gente teve que criar portarias, regimentos internos e tal para alguns clientes sobre o uso de celular, cara, no horário de trabalho. Pô, bicho, isso aqui, a gente é uma extensão do nosso corpo hoje. Certeza, meu irmão. Total. Ninguém vive mais sem isso aqui, não. Mentira o cara que fala que vive. Isso virou um problema trabalhista. E os tribunais estão atentos a isso. Então, assim, tem limite, porque você está pagando por aquela hora, o patrão está pagando por aquela hora do empregado. E aí o empregado usar essa hora para ficar na rede social, tem Wi-Fi que bloqueia na rede social. Aí o cara pega e põe no 3G dele. Aí, porra. Então, assim, é perfil. Né? Perfil do gestor. E a forma de regulamentar é essa mesmo, cara. Eu acho que a empresa ela tem que estar munida de processos bem definidos para poder cobrar isso. A diferença... Para poder cobrar. Então, a diferença... Eu trabalhei há pouco tempo, saí de um segmento de banco. E esse setor especificamente esse setor tem uma cobrança muito grande e dificuldade de gestão. E assim, eu tenho alguns colegas que trabalhavam com... Dados do INSS apontam que o maior afastamento por burnout são de bancários. Não é à toa. Eu tô aí nos indicadores. Tu aumentou a estatística. Eu faço parte dessa estatística. Mas vamos lá. E aí, assim, eu falo porque eu trabalhei numa instituição que tinha muita dificuldade com processos, criar mecanismos de gestão, criar cultura. E aí alguns colegas saíram já descontentes com essas dificuldades, foram para outras que são as maiores hoje, são as empresas desse segmento que estão se destacando mais. Qual que é o aspecto principal que eu ouço deles? É exatamente os indicadores. Saber o que o funcionário está fazendo, como que ele está performando, só que não é através de avaliação, não é eu sentado aqui do lado do André falando, pô, o cara tá ligando, o cara tá atendendo o cliente, o cara tá indo em visita. Não. Eles, assim, eu vou usar o exemplo de 2 colegas que saíram para instituições que eu julgo que tem esses processos muito bem definidos, né? Meu julgamento. Cara, eles ficam de casa, de bermuda. O cara usando pijama. Igual cara. Você tá vestido aí? Mais ou menos. Entendi. Tô fazendo jabá, Entendi. Tô fazendo o jabá da minha empresa. Mas muito bonita a camisa, por sinal. Parabéns. Mas enfim, eles ficam de casa, tranquilos, só que com fone, atendendo o cliente. O banco tem noção de quantas ligações está fazendo, o tempo que está gastando, os clientes avaliam. Tem um software de controle, né? Tem. Os clientes avaliam o atendimento.
Então, assim, o gestor, ele provavelmente tem um painel, não sei porque, enfim, provavelmente ele tem um painel para falar assim, dá uma olhadinha lá que o Mário hoje tá meio devagar, tá ligando pouco, não teve muita efetividade, enfim. E aí, assim, na minha opinião, para o home office, que era o tema que a gente estava falando há pouco, acho que isso é o relevante. Não, mas é a performance, é você conseguir entender se o teu... Mas, Jeremy, é porque é o seguinte, a gente está falando de uma área muito específica que é a área comercial, que é conversão e resultado, né? Sim. Então ela demanda um esforço que ele é muito fácil de mensurar baseado em resultado, mas vamos pegar um escritório de advocacia, uma agência de publicidade, onde tipo, o cara tem um volume de demanda que ele não é infinito. Na prospecção, no comercial, ele é infinito. E é subjetivo também. A qualidade da prospecção. Pô, eu prefiro fazer uma ligação para um cliente que tem 500 mil para dar para a empresa do que 10 ligações do cara de 50 mil. Então, assim, qual é a curva disso? Sim. Saca? No comercial, eu entendo isso e as métricas, para mim, elas são mais nebulosas. Mas, pô, se o cara tem, na minha organização, 10 vídeos para editar e 10 dias para fazer, é facinho de metrificar a performance dele em cima de processos de gestão. Mas aí você usou o exemplo de um escritório que já é extremamente difícil porque é intelectual. Mas é intelectual, mas é petição. Você tem a linha de produção a gente dentro do tem prazos intelectual legais a serem cumpridos, né? E aí é o seguinte, distribui o prazo, o sistema ele coloca... Vou dar um exemplo de um recurso trabalhista, 8 dias úteis. O sistema? Não, a lei diz que são 8 dias úteis. Aí o sistema vem metrificado. Aí eu distribuo um prazo aqui dentro do escritório. André, você vai fazer esse prazo. Prazo fatal seria na sexta-feira. Eu boto como prazo para ele me entregar na quarta. 2 dias antes. 2 dias. Assim, aí eu vou medindo, né? De acordo com o volume, eu sei, cara, que o André tá soberbado de prazo. Então, esse aí pode ser no fatal. Mas o fatal, o advogado sempre usa esse termo. É fatal, porque é o seguinte, se tu furar a entrega de uma edição, bicho, você me desculpa, eu furei, eu vou te entregar amanhã e tal, me perdoa. Na verdade, é a mesma coisa, só que... Não, tem proporções, tem proporções legais. Na verdade é o seguinte, se eu perder o prazo de um recurso do cliente, eu perdi o processo. E a responsabilidade civil disso daí. Não, sim, eu entendo. Entendeu? Tem como você ter que ser crítico na publicidade, no caso de uma veiculação de milhões e tal. Tem como ser crítico, mas olha que internamente eu também tenho um prazo interno que é... Porque recentemente eu criei contratos para uma outra agência de marketing, que é desse grupo de network que eu faço parte aqui. O cara me contratou para isso. E eu falei, como é que funciona os teus processos? Porque ele queria contratar como autônomo. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte... Vamos estipular que ele tem que cumprir os prazos. Por quê? É autônomo, mas eu vou te dizer, você me entrega esse trabalho até a data tal. Passou dessa data, você vai sofrer uma penalidade. Pode passar. Você vai sofrer uma penalidade na sua remuneração. Por quê? Porque eu combinei com o cliente que contratou, que eu estou repassando para você, que se eu não entregasse no prazo, ele poderia pagar menos. E como você é meu parceiro nesse negócio, porque você é autônomo, você é meu parceiro, eu não posso absorver esse prejuízo que eu combinei com você. Felipe, tá bom para você editar esses vídeos, hoje é dia 1º, até o dia 15? Pô, tá bom. Então tá, então eu vou passar pro cliente que até o dia 15 vai estar editado. Sacou? Então, no modelo autônomo, você consegue criar alguns tipos de controle também. Sim, e é exatamente assim que eu faço, né? Eu não entro nessa parte, gostei, por sinal, de dividir um possível prejuízo em cima de uma possível prejuízo da entrega. Eu não quero, não. Agora já abriu, cara. O Felipe não quer mais na próxima rodada, você deixa ele de fora. Porra. Deus é testemunho. Deus e o podcast. Das câmeras. Perdi o fio da meada aqui. Enfim, mas pô, o que eu achei legal é, cara, eu também tenho esse prazo fatal, não por uma responsabilidade por uma questão contratual, grande, mas por uma questão contratual e para eu ter um prazo interno de revisão interna, cara. O cliente, às vezes eu não gosto do resultado que está sendo entregue e a responsabilidade da entrega é minha, a empresa é minha. Então, às vezes, se eu precisar que mexa em alguma coisa para eu saber que está ali no crivo do cliente, eu vou fazer isso antes de estourar o meu prazo com ele, não no dia de entregar. Vou te fazer uma pergunta então, por aqui. Segurança. Processo interno seu. Pode falar. Fala se você tiver à vontade.
Vamos ver se o compliance permite. Quando você recebe um material de um parceiro da sua equipe aqui e você não gosta desse material e você edita, você repassa para ele editar, você reedita pessoalmente, o que você faz com esse material antes de entregar para o cliente? Cara, é muito caso a caso. Normalmente eu oriento o que eu quero que seja modificado para poder entrar no crivo do cliente, porque eu entendo a capacidade técnica. Precisa rever o seu contrato de prestação de serviço. Olha só. Ou você fala assim... Você eu vou dar um exemplo aqui e aí eu vou dizer como eu orientei esse meu outro cliente que eu fiz o contrato para ele e aí você julga se é bom para você. Tá, mas me explica aí, por que eu tenho que rever? Eu não entendi. Eu vou chegar lá, chegar lá. Desenrola. Eu joguei assim, você tem que rever porque eu aprendi com você. Epa! Ele me ensinou quando for gravar o vídeo... Joga a bomba e fala assim, você está errando, aprenda como fazer o sério. Você criou um monstro. Você criou um monstro. Vou dar um exemplo de um cliente que a gente tinha aqui. E para chegar aonde... Só um minuto para eu brindar com vocês aqui. Pô, cara. Antes de você entrar nesse corte. O dia merece. Seguinte. Ficou emocionado. Esse nosso cliente fazia clipping de notícias para uma empresa pública gigantesca do Brasil, que eu não vou citar o nome aqui, porque daí podem chegar no cliente, eu não quero isso. E essa, como era uma empresa pública gigantesca, ela tinha bases no Brasil inteiro. Ele contratou uma jornalista via sociedade em cota de participação, é uma modalidade do Código Civil, para dizer o seguinte, olha, você é uma sócia oculta desse projeto de clipping para essa empresa. Eu preciso que você faça os recortes dos jornais, me mande o clipping pronto para eu repassar para a empresa, para a nossa contratante. Aí quem não é da publicidade, jornalismo, clipping é pegar as notícias, fazer os recortes de interesse de quem está te contratando e jogar as notícias só que interessam para ele de todos os jornais daquele segmento, tema e tal. Aí a jornalista mandava o texto e tinha um revisor aqui na empresa, em Brasília. Aí muitas vezes o cara revia esse texto. Ela nunca pisou na empresa em Brasília. Todas as reuniões eram via online antigamente. Na ferramenta que tinha esse caso antigo. E, cara, ela era autônoma. Ela fazia o clipe em hora que ela quisesse. Ela só tinha que entregar a determinada hora. Mas a hora que ela ia fazer, problema dela. Tinha as reuniões para dizer quais eram os temas. E tinha uma reunião de devolução, cara, do texto, falando, a gente alterou isso, isso e isso por conta da redação, enfim. Minha irmã, ela foi para a Justiça do Trabalho, Tribunal do Rio Grande do Norte, e deu o vínculo. Eu levei esse processo até o TST, não consegui tirar esse vínculo. Eu fiquei, assim, abismado com essa decisão. Então, o que pegou o vínculo? A subordinação. Ela tinha habitualidade, porque ela prestava o serviço mais de 3 vezes na semana, tinha pessoalidade, porque contrataram ela. Só podia ser ela para Mas ser ela a responsável pela revisão que caracterizou o vínculo, é isso? A empresa em Brasília revisar caracterizou a subordinação, velho. É que precisa de 3 vínculos? 4. Pessoalidade, habitualidade, tinha os dois. Fala abaixo aí que o povo tá ouvindo. Tô zoando. Onerosidade. Onerosidade, que é o fato de você pagar aquele serviço não ser gratuito. E a subordinação. Então, o Tribunal do Rio Grande do Norte entendeu que havia subordinação porque os textos dela eram revistos. O que eu fiz doravante para não acontecer nunca mais isso em qualquer... Por exemplo, eu tenho clientes que são arquitetos, que têm uma equipe que produzem um projeto e tal, que eles pedem para refazer também antes da entrega e tal. Amigo, é reunião técnica. Senta aqui comigo. O que você quis fazer aqui, nessa parte aqui? Por quê? Põe o cara para defender o projeto dele. O projeto tem que parar em pé. Uhum. Tal. Às vezes ele vai te convencer que você está equivocado. Perfeito. E às vezes você vai convencê-lo de que isso ele é raro, mas acontece, tá, mano? É raro, mas acontece sempre. Quase todo dia. Então, eu criei uma cláusula das reuniões técnicas, onde obrigatoriamente eu estou te contratando e você vai defender o teu projeto e eu vou defender ideias contrárias. Entendi. Para não caracterizar a subordinação, porque não é impositivo. É o seguinte... É consensual. Nós somos parceiros, o Jeremy nos contratou. Nós temos que entregar o melhor para o Jeremy. Só que o Jeremy não sabe que você está nessa relação de parceria. O Jeremy está me vendo.
Eu subcontratei você para fazer determinada parte do processo. Sim. Entendeu? Então, assim, para eu entregar para o Jeremy o melhor para defender o nome da minha empresa, eu entendo que o melhor para minha empresa é assim. E eu vou brigar por isso. Brigar no sentido de vou defender essa ideia. E aí você defende a sua. E nesse atrito, no sentido da discordância e não da briga, é que nascem as melhores ideias. Sim. E aí, só para amarrar a minha dúvida, então, é mais a forma como eu caracterizo essa revisão. Sim. E em vez dela ser impositiva, Isso. ela ser Negocial. Na verdade, o que o Mário acabou de falar é que é importante deixar isso formalizado e negociado. Não, mas mais do que formalizado, é a parte fática. E aí, em é qual negociar. contrato? Com o contratante ou o meu com o terceiro? O seu com a sua equipe. O meu com o terceiro. Tá. Perfeito. Sabe? Passa ali, assina um contratinho lá com o escritório. A procuração tá pronta já. Pega aqui o meu dinheiro. Sua carteira nem tá mais no seu bolso, olha aí. Cara, ainda bem que eu nem trouxe ela. Não, então você vê, são pequenas coisas. São pequenas coisas, cara. Ele é bom. Que no detalhe a gente... Pô, isso veio de um caso emblemático pra mim, que me deixou puto. Pô, fui fazer sustentação oral desse caso no TST. E fiquei indignado como é que o tribunal deu esse vínculo. Cara, eu tenho casos aqui de conhecidos nossos que a gente já brigou por vínculo, coisa muito mais... Você tem documento aos montes de subordinação, o cara mandando você ir pra reunião, isso e aquilo, o cara dizendo o horário que você tinha que cumprir jornada, não sei o quê, e o tribunal não dá o vínculo. Aí tu pega um negócio que só porque revisou texto, cara. Olha como é na filigrana o negócio. É assim, é surreal. E essa é a nossa batalha diária aqui, entendeu? Qual foi o termo aí? Filigrana. Puta que pariu, velho. Cara, é sofisticadíssimo. Todo mundo não sabe o que é, não. Não tem uma mínima. Alguém me ajuda aí. Ainda bem, ele sabe, eu não. Você sabe? Pô, filigrana é no detalhe ali, é sutileza. Agora entendeu? Você falou, ele vai falar que sabe. Pô, vocês estão me lembrando... Vocês estão me lembrando uma colaboradora lá do salão da Gabi, que uma vez eu falei assim, não sei, ela falou alguma coisa, eu falei, nossa, mas tu tá escalafobética, hein? Ela falou, pô, eu vou dar o nome do meu filho de escalafobético. Pô, mas você tem um arcabouço linguístico muito vasto, cara. Eu uso o vernáculo da melhor maneira possível. Sextou. Bate aqui, cara. Eu tô no vácuo em rede nacional. Ô, cara, foi mal. Eu nunca vou te deixar no vácuo, Felipe. Nossa, no dia que a gente botar um uísque aqui na mesa, lascou, né? Aí acabou o podcast. Acabou a nossa moral aqui pra falar das coisas. Nesse dia eu não venho. Como você não vem? Você é o produtor. Puta que pariu. Eu vou colocar que eu quero a pessoalidade do Felipe no contrato. Vai dar vínculo. Vai dar vínculo. Vai ficar não, caro porque ele vem você. uma vez por mês, então é tranquilo. Tomara que somente. Deus te ouça. Depende de você. Depende de você fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Né? Vou fazer uma coisa que eu não fiz aqui nos outros 2 episódios. Gente, se o conteúdo está sendo interessante, compartilhe. Deixa o seu comentário, é muito importante para a gente saber. Sugestão de pauta. Eu peguei aqui pauta de causas trabalhistas e tal. Que veio de um amigo, que é um cliente também, que sofre muitas dores. Eu citei o exemplo deles no podcast anterior, porque, pô, eles estão querendo contratar a galera e a galera está pedindo para ser contratada sem carteira assinada. E uma outra coisa importante é que se deseja algum tema, manda para você. Né? Lógico, pode mandar aí nos comentários. Esse podcast é feito para vocês. É o cotidiano. Pra quem quer o cotidiano. Entender, aprofundar, melhorar. Assim, eu tenho reunião com o Mário toda vez que eu encontro ele, né? Então, todo dia. Toda hora a gente porque coincidentemente eu treino no box dele. Aí ele tá passando ali na frente, cara, e isso, como é que foi? Não sei. A gente faz reunião no dia a dia. Isso. Mas assim, são tantos assuntos. Cara, eu gosto tanto de conversar sobre tantas coisas, que normalmente dos meus clientes, eu acabo virando um conselheiro interno, mais do que um advogado. Não, conselheiro interno, você vai na casa de todo mundo, a gente vira amigo de todos os clientes. Mário, falando nisso, prepara a proposta aí. Prepara a proposta aí. Eu quero esse podcast. Você já foi na casa dele? Não, ele vai. Eu nunca tive o... Ele vai ser... A gente vai fazer um churrasco lá, assim, da galera... Você só vai poder ir depois que... assinar o contrato. Que isso? Não, eu faço questão agora. Porque o convite pro churrasco na minha casa já foi feito. Não, mas sabe aquele convite tipo carioca? Vai lá em casa. Não, tinha dia. Você sabe, porque você tava no mesmo convite. Vocês dois. Mas ele marca
Segunda-feira. Terça-feira eu sou um homem de família, casado. Final de semana é o horário nobre do produtor de conteúdo. Mas sabe qual é o problema? O cara agora mora em cobertura. Aí ele só conversa com quem mora em cobertura, entendeu? Pô, bate aqui, Couto, bate aqui, Couto. O cara, todo dia o Couto abre uma cerveja na piscina da cobertura dele e fala: Seminu. Acima de mim só Deus. Gente, vamos voltar. Vamos voltar pra pauta. pauta. Mas então, você vê. Hoje, assim, você tem colaboradores terceirizados, autônomos e tal. Tudo PJ. E o teu negócio flui. Flui com o cumprimento dos prazos, flui com a entrega do produto final ao teu cliente, né? Sim. Ou seja, não necessariamente a gente precisa do empregado. E aí eu volto àquela temática do podcast anterior. Existe empresa sem empregado, amigo. Se eu fechar aqui meu escritório, eu tenho meu notebook, meu computador, eu trabalho sozinho. Se eu vou crescer ou não, talvez para mim, poderia ser melhor. Poderia sobrar mais dinheiro ou poderia faltar dinheiro. Não, eu brinco com isso porque antes eu fazia tudo sozinho. Até o Renato aparecer na produtora querendo... Não era um produtor, né? Era um serviço. Eu era um prestador de serviço. Até ele apareceu, eu fazia tudo sozinho e eu queria fazer sozinho porque eu não queria dividir com ninguém. E aí eu comecei a ver as benefícios da escala e... de dividir as tarefas e de, conseguir realmente construir uma estrutura eficiente para poder oferecer serviço para mais pessoas. Eu achei que você fosse falar até diferente. Eu, quando morava em Minas, eu trabalhava no escritório de uma fazenda e muita coisa eu abarcava, às vezes eu não sabia fazer. Eu acho que eu até comentei isso com você lá no box. A gente não sabe fazer, a gente procura, é proativo, vai atrás. Ah, mas por que você não delega? Poxa, eu vou delegar, eu sei que o cara não vai dar conta de fazer, eu vou ter que refazer, vou ter 2 trabalhos. Então a gente acaba segurando um pouco. Nessa, a gente veste a camisa e vai um pouco além. Vai, e cara, eu achava que eu ia ter 2 trabalhos, e eu vejo que eu gosto muito mais do segundo trabalho, que hoje é realmente, não é, eu não falo capacitar, mas tipo assim, de dar uma condição de vida, uma perspectiva de trabalho mesmo, inserir essas pessoas no mercado profissional. E, cara, o que as pessoas que trabalham comigo hoje aprendem, elas saem com aquilo para elas, né? Isso é o mais valioso, é mais do que o que eu dou em dinheiro, é o que eles aprendem. Porque todo mundo que trabalha lá hoje é capaz de hoje ter um faturamento igual ao meu, sozinho também na rua, só sair e vender o seu próprio job, porque ele aprendeu tudo. Para trabalhar, aprende todas as áreas. Vai aprender desde a base até a finalização de qualquer projeto. Isso, sem dúvida, faz o cara querer vestir a camisa. Pois é. Hoje eu não tenho esse problema. Cara, isso me traz um perfil do gestor, que é um perfil seguinte. Cara, eu me formei muito novo, eu me formei com 22 anos. E tive uma experiência grande na área pública. E eu aprendi, cara, com grandes pessoas, a importância de delegar. Saber, não é delegar, é saber delegar. Sim. Porque se você não dá oportunidade... Eu vou dar o exemplo aqui do André, antes de você pegar o gancho. O André, a gente chegou aqui no escritório, quando a gente abarcou a sociedade, o André era do outro escritório que a gente incorporou. Cara, o André fazia... Ele foi contratado no escritório anterior, ele se candidatou para a vaga de secretária. Aí ele veio e se candidatou, ele era secretário. Tá vendo por que os caras querem me colocar de cabeça de unicórnio? O André... Por essas e outras, meu né? irmão, Por essas o e André outras. se candidatou a uma vaga de secretária no outro escritório, ele veio. Quando eu cheguei aqui, ele fazia o serviço ainda e meio que de estagiário. E eu falei assim, pô, meu irmão, o cara tem gana, tem vontade, tem interesse. Bora, comecei a... Doutora Carla fala muito bem, melhor do que trabalhar com quem quer, é com quem precisa. Tem que ter umas dívidas, né? Se o cara tem um então, assim, fogo no rabo ali. Se eu não soubesse... Hoje eu delego muito pro André, delego muito. Vamos fazer um podcast, um episódio pra falar a história do André? Porque... Cara, a história do André dá um episódio inteiro. Dá um episódio inteiro. Dá. Bicho, você
Só história massa, velho. Esse ele vai ir de cabeça de unicórnio. Você sabe que o André fez estágio na Rússia, ele morou na Rússia. Morei na Rússia um ano. Caralho. Não, né? Então deixa pro Vai precisar do Deixa pro podcast. Quando desligar a câmera, eu vou ver isso aí. Tá, mas vamos falar no podcast. Porque tem que ser gravado, tem que ser gravado. Mas Tá. eu queria pegar o gancho do que o André falou sobre às vezes não delegar, porque prefere fazer logo. Porque... Naquela época eu era novo, era... Não, sim. Eu quero pegar esse gancho porque é algo que eu sempre ouvi também, sabe? Eu sempre, pela minha proatividade, pelo meu perfil, eu sempre preferi fazer. E aí quando eu atingi alguns pontos na minha carreira, os meus gestores falam, cara, delega, você tem equipe, faz isso, aquilo. Só que é aquela coisa muito específica que tinha um prazo muito apertado. Eu falava, não, cara, isso aqui eu preciso fazer. E eu sempre fui cobrado de até essas coisas terceirizar, dividir, faz um pouco isso e eu concluo, enfim. E é uma dificuldade para o gestor, sim, isso é um processo de evolução. Aí pegando um gancho um pouco também do que você falou, né? É um processo de evolução das pessoas, né? O Mário citou que se formou cedo, que teve uma experiência boa, enfim... Ele pode ter... Pô, eu errei muito também. Tomei muito na cabeça. Tomei muito na cabeça. Mundo. Se alguém aí que tá ouvindo no Brasil todo falar que aprendeu sem errar, meu amigo, deu sorte. Mas errar é mais valioso do que não fazer, né? Não eu acho que errar é mais valioso se você tirar a lição, né? Sim, se você tirar a lição. O erro não adianta. E assim, ainda tem uma coisa, tipo... isso, por exemplo... você pode ter aprendido mais rápido a delegar e... Enfim, por uma questão de perfil. Eu sou um cara mais executor. Eu tenho esse perfil mais de executor, de mão na massa. Mas você não acha que isso é um pouco de medo de pensar assim... Será que ele, não. Ele vai dar conta de fazer? Porque eu acho que fica meio que um trauma. Hoje eu acho muito mais tranquilo isso, mas eu tô falando do Jeremy de 5 anos atrás, sabe? 5 anos atrás, se a gente estivesse aqui na mesa fazendo um trabalho junto... Eu ia falar, cara, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu consigo, aí vocês fazem o resto aí. Você tinha que ser meu colega de escola, né? Fala assim, eu quero o Jeremy no meu grupo. Me veja no box. Eu trabalho em grupo da escola. Eu cartaz. Não, tipo, e isso é um processo de evolução. E que o perfil da gente, às vezes, contribui ou não. No teu caso, como, assim, não te conheci na época, né? Mas pelo que você relatou que... cedo, você já formou cedo, já teve experiência cedo, provavelmente já liderou a equipe mais cedo. Então você apanhou mais cedo e logo você já sabia lidar com isso, né? Eu demorei um pouquinho mais, até hoje a gente tem dificuldade, mas assim, hoje eu sei lidar melhor com isso. Eu vou colocar um tema aqui, talvez esse meu perfil de aprender a delegar e de lidar com equipe... Isso é extremamente difícil, tá? Cara, esse perfil é um perfil que você é extremamente... compelido a fazer e a treinar. Eu fiz colégio militar aqui em Brasília. Eu não sou filho de militar, mas fiz colégio militar, o colégio militar original do Exército, CMB. Todo aluno no colégio militar aprende a dar ordem à turma. Toda semana a turma tem um chefe de turma e rola um rodízio. E o chefe de turma é obrigado, por exemplo, quando chega o professor, a comandar que a turma receba o professor de pé e outras coisas. Então, você é acostumado a ser líder. Isso é bom. As pessoas falam dos colégios militares, meu amigo. Que isso, que aquilo. Meu amigo, é colégio para a vida. Então, logicamente, eu tive outros exemplos, sim. Mas vem muito desse meio militar. Você é treinado para aceitar a qualidade do outro e delegar a função. Entendeu? Então, assim, eu não sei hoje como funciona, né? Já tem muitos anos que eu saí do colégio militar. Mas, cara, é uma lição de vida. O meio militar é uma lição... Hierarquia e disciplina. A hierarquia e disciplina. Só que não é a hierarquia... Tudo bem, você vai respeitar quem está acima de você hierarquicamente. Mas você vai aprender também a liderar. Cara, eu tive uma experiência com liderança. Eu não formei cedo porque eu não formei. Mas eu parei de estudar cedo para empreender e... Com 21 anos, cara, eu tinha um bar de eventos, né? Eu prestava... Esse é um tema legal, inclusive. Tá? Cara, meus amigos mais milionários... Não, é um tema legal porque eu tenho...
Eu tenho um case bem legal depois. Diploma não é garantia de sucesso. A gente pode também, se fosse assim, todo professor era milionário. Ainda mais hoje em dia. Se fosse assim, hoje em dia vale menos ainda. Antes era um pré-requisito. Mas assim, o ponto da liderança é, com 21 anos eu fechei um contrato com a FIFA para fazer uma cobertura, né? Eu tinha serviço de coquetelaria, né? De preparar drinks, servir cerveja, servir drinks de maneira geral, junto com a preparação deles. E aí eu fechei com a FIFA para fazer a Copa das Confederações, que foi aqui em Brasília, todos os camarotes. Então, assim, eu não tinha uma equipe que ela ia estar unida. Então eu precisava de um treinamento específico, porque cada um ia estar em um camarote. E, cara, eu vi que eu não sabia nada, porque vieram 70 perfis diferentes, pessoas que obviamente não eram da minha equipe, né? Porque eu não tinha 70 moleques trabalhando direto, eu tinha 10 ali que vinham no giro, que estavam treinados. E eu usei esses 10 para Felipe trabalhou contigo nessa época, o Brito? Não. O Brito conheci ele já mais velho. E aí, velho, porra, eu vi que, tipo assim, deu muita coisa errada. Tipo, a gente entregou, mas deu tanto erro que eu passei tanto aperto que e hoje eu entendo que essa responsabilidade ela é muito mais minha por um perfil de liderança que eu não tinha. E aí eu fui vendo, esbarrando em vários erros de tipo assim, eu não era um líder, né? Eu era tipo um colega dos meus colaboradores e, cara, é muito difícil liderar. É mais difícil. Porque eu queria ser amigo dos caras, não queria tipo que eles fizessem as coisas pela ordem. Cara, os caras questionavam em muitas coisas, eles faziam o que eles estavam afim, não o que tinha que ser feito. E eu me tornei sócio disso por ter um perfil parecido com o Jeremy, né? Tipo, eu trabalhava no bar junto com a galera, e eu queria fazer, aí eu ia pro escritório, eu resolvia a coisa do escritório, eu resolvia a coisa da logística, eu resolvia a coisa de tudo. Aí ninguém fala, pô, você faz mais que os donos, quer ser meu sócio? Quero. Deixa eu ser sócio aqui. Aí virei sócio, mas eu não sabia ser líder, eu sabia ser sócio. Eu sabia fazer o negócio ter lucratividade, eu sabia vender o negócio pro cliente final, mas eu não sabia gerir a minha equipe. E não foi à toa que hoje eu tenho outro negócio, né? Que ele acabou. Mas... esse também é um tema legal. A liderança, mano, ela é muito complexa. Ela é complexa, mas ela é treinável. Treinável, mas quando ela você cai de treinável. paraquedas, sem preparação, você faz isso de forma... A faculdade não te treina. Faculdade não te ensina finanças. Não te ensina a gerir o teu negócio. A não ser de administração. Muita gente acha que network deveria começar depois da faculdade. Network começa lá atrás, no início da faculdade. Não, networking... Começa dali. Eu tenho vários clientes meus hoje, que são pessoas hoje bem situadas no mercado, né? A galera com empresas grandes e tal, que eu conheci na época de escola. E o meu pai, ele tinha essa visão na época que eu era moleque, né? Ele falou, não, meu filho vai estudar na escola boa, porque os colegas dele vão ser pessoas de famílias legais, que vão ter, né, provavelmente acessos a negócios maiores. E, cara, tiro e queda. Eu tenho vários amigos de escola que hoje, porra, são pica aí cada um no teu segmento e, tipo, eu admiro pra caralho a trajetória deles. Eu tenho certeza que tem vários que me olham também com olhos parecidos, assim. Então, esse network, ele começou desde cedo. Sim. Foi isso é importante. Ou seja, educação. Eu acho que é o seguinte, voltando ao diploma. Eu tenho 2 exemplos de um casal, né? Um casal de amigos. Não vou citar o nome aqui pra não... Mas eles vão saber quem são eles. Estão arrebentando a boca do balão, amigo. E nenhum dos dois terminou a faculdade. Então o diploma não é exemplo de nada. Não é requisito para o sucesso. Mas a educação de base é. Sim, a educação de base, total. Com certeza. Você investir na educação de base, eu acho que é o mínimo. Pô, a gente pega colegas até aqui que... não gosto de falar de trabalho de colega, mas você vê petições que o cara tem erros de português gravíssimo, o cara não sabe se expressar. Então, é complicado. Eu acho que o mínimo que você tem que saber é a sua língua, pátria. Tá, mas aí quando você falou... Because our English is too bad, man. Não, mas nem é sobre linguística que eu quero falar. Eu queria falar sobre formar a pessoa, o caráter. Sim. Que aí não, mas isso é fundamental. Não, isso transcende, família, mas eu entendo o que ele está falando. Ele está falando num grau de acadêmico, de faculdade. Eu trabalho no mercado de publicidade. Eu sou publicitário, mas eu não tenho um diploma de publicidade. Mas ao mesmo tempo, cara, eu não tenho erros graves de português, eu não tenho erros graves de equações básicas. Eu não discordo disso, no entanto, o que eu estou dizendo é que o teu networking, ele foi construído, ele é construído, o seu
pelo caráter que você formou lá na tua escola, com Ah, seus amigos. sim, E aí, tá. assim... É mais Não quer dizer que profundo. tava numa escola de gente com dinheiro. Não é porque tava na escola. Essa vivência Não ali. é porque eu estava no ambiente, é porque você é um cara foda. Obrigado. Tipo, Obrigado. não, eu te conheci depois da escola, porque na escola você devia ser mais foda ainda, brincadeira. Eu era bom pra caralho. Pô, mas você tinha que ter conhecido ele. Ele que ia fazer o trabalho em grupo sozinho. Pô, velho. Eu era o cara que articulava o grupo. Segurando cartaz aqui. Eu tô Segurando o cartaz, minha parte, segurando o cartaz. Pô, segurava bem pra caralho. Gente, tudo é perfil. Infelizmente, o perfil do gestor, o perfil do empregado, o perfil do cliente, do proprietário da loja, interfere em todas as relações que a gente vive juridicamente. Se você é um gestor bruto, grosso, você pode estar cometendo uma falta trabalhista. Se você é um empregado preguiçoso, você também está cometendo uma falta trabalhista. Se você é um proprietário de uma loja que não aceita a reclamação do teu consumidor ou que não quer dar assistência ao teu consumidor, você está cometendo uma falta, o código, né, descumprindo o Código de Defesa do Consumidor. Tudo reflete no legal. Toda a nossa vida está regulada em alguma norma, seja numa lei, num decreto, numa portaria. Traz o contrato. Que Tudo. eu vou assinar. Mandamentos. Eu vou assinar. Nem que seja os 10 mandamentos. Não, eu quero Código ver o contrato. canônico. A Igreja Católica, ela tem um código canônico. Você pode peticionar para o Vaticano. É sério, eu tenho um amigo de São Paulo, Matheus Pupo, vou fazer aqui uma menção a você, meu amigão, lida aí, o cara é um criminalista brilhante, ele já fez petição observando o código canônico para o Vaticano, cara. Então, assim, ele estudou a matéria. Cara, tudo bem, as leis regem a sociedade, né? Então, as nossas leis estão nos regendo, é um manual de instrução de como conviver em todas as esferas. Cada sociedade tem as suas leis. Aqui no Brasil a gente segue o sistema positivista, que as leis estão todas escritas. Nos Estados Unidos, Inglaterra, né? Os Estados Unidos ele herdou da Inglaterra a Common Law, que é a lei do costume. Aqui o costume vira lei. Lá não, lá você observa o costume e ele é a lei, né? Então, assim, gente, tudo que a gente faz é regulamentado. Até o tamanho da folha do papel higiênico, se ele diminuir, ele tem que informar em algum momento para o consumidor que ele diminuiu aquele rolo de papel higiênico. O pacote do biscoito. O caso do sonho de valsa, que mudou a embalagem para mudar a tributação. Loucura, né? Cara, Nenhum desses é chocolate, é tudo biscoito, wafer, desodorante, perfume vira desodorante para o corpo, porque desodorante tem uma tributação diferente. Então, assim, o problema ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, né? Sim. A sua ignorância em relação à lei não te exime de cumprir, ou seja, não te dá o direito de não cumprir a lei. Eu não sabia que não podia ser assim. Pois deveria. Por isso que eu tenho que fechar com a GSR Advogados. Isso aí, cara. Quanto antes. Hoje... Não, eu sei que você, Felipe, como você falou, você é um cara muito bem relacionado. E eu sei que você se relaciona com expoentes do direito também, assim. Então, assim, você é um cara que traz boas ideias e o nosso networking, né, que molda a gente. Se que a gente é o reflexo das 5 pessoas que convivem com a gente, eu acho que até mais. A gente é o reflexo de todo mundo que convive com a gente. É a soma do que a gente consome de conteúdo. E o conteúdo não necessariamente precisa estar na tela. Não, né? Pode exatamente. ser o que o Jeremy falou, o que o André falou, o que você falou. É um pouco do que a gente vai vivenciando. Isso, exatamente. É isso. É isso. Eu vou usar o seu gancho novamente. Eu acho que a gente podia propor convidar as pessoas aqui para participar do podcast. Porque olha só o aprendizado que você teve hoje, que eu tive. Gente, não pensem que não. E você de casa. Esses caras são... Mas assim, com base numa conversa... Num bate-papo. Pô, eu tô bêbado. Duas cervejas. Não, mas assim, você aprendeu coisas que hoje, assim, você nem imaginava a importância que o Mário orientou.
E que provavelmente, se você sentasse um dia com o Mário para discutir sobre o assunto, talvez a gente nem não chegasse a essa profundidade, né? E aí, assim, eu acho que é bacana, assim, até deixar o convite para as pessoas. Não, o canal tá aberto. Sentar aqui na mesa, tem debater, bater um papo sobre assuntos do cotidiano, porque, cara, isso aqui, vou ser bem honesto, Mário, isso aqui é melhor do que qualquer consultoria, cara, porque é uma conversa super leve que a gente sai cheio de aprendizado. Pô, obrigado. Corta eu fico... esse pedaço aí. Não. Tá emocionado. Faz um highlights desse pedaço. Faz o corte. Cara, vou aproveitar. O nosso tempo tá de final, tá né? finalizando já aqui. Mas eu quero terminar com uma dúvida jurídica. Você falou de perfis, né? Não jurídica, mas como você enxerga, tendo esse arcabouço jurídico por trás, a questão da divisão societária para um sócio que é mais operacional e um que é mais da questão da gestão. Como é que você enxerga essas divisões, proporções? Fácil. Fala para mim. Vou dar um exemplo da besta enjaulada. Se você tem um leão, o leão ele é voraz. Como é que você controla essa voracidade? Alimenta. Você alimenta, mas você pode prender ele. Você pode colocar ele numa jaula. Certo? Aquela jaula é o limite do leão. Eu coloco a jaula como limite. Eu vou voltar. O acordo de sócios. A gente está aqui nascendo uma nova empresa, uma sociedade, porque a empresa é uma pessoa jurídica, mas ela é pessoa. E você tem que tratar ela como pessoa, né? E para que essa pessoa viva, respire, a gente precisa dar certo. Como é que a gente vai dar certo? Vamos fazer um acordo? Eu me proponho a dedicar tantas horas para a empresa. Eu me proponho a estar aqui e cumprir tal tarefa. Você se propõe ao quê? Eu me proponho a cumprir tantas horas e tal tarefa. Pô, tá bom para mim. Tá bom para você? Tá. Vamos pôr no papel? Botou no papel? Acabou. Se o seu perfil é de cumprir horário, show. Se o seu perfil não é, show também. Porque o que é combinado não é caro e não é barato. Foi ajustado. Eu aceitei. Você aceitou. Então, com isso, você consegue lidar com os dilemas que vão existir, porque a gente fez um pacto. Eu já sabia como você era. Eu não gosto de estar todo dia. Sexta-feira eu não quero aparecer na empresa. Meio-dia. Tá meio-dia, papai. Detalhe pequeno. Né? Então, assim... Detalhe pequeno é bom demais. Então, pensa nisso. Você pode... As pessoas... Olha aqui. Os dedos são diferentes. São todos diferentes. Meus irmãos são diferentes de mim. Fomos criados pela mesma mãe, com o mesmo rigor. E temos pensamentos muitas vezes divergentes. Por que que os meus sócios vão pensar igual a mim? E, aliás, uma empresa, se ela for feita de todo mundo que pensa igual, ela vai fracassar. Sim. Lembra que eu falei da conversa do atrito? O atrito gera ideia. Sim, o atrito saudável, né? Sim. Não o atrito que rompe. Conflito, Então é isso, Felipe. Eu recomendo para quem é sócio, procura conversar com um advogado empresarial, procura ver o acordo de sócios. Esse ajuste ele é mais do que recomendado para que a pessoa possa solucionar conflitos. Ou evitar, né? Evitar. Faça antes do conflito. Exatamente. Faça antes. Porque depois, no olho do furacão, meu amigo... Fica difícil. Fica difícil. Complica um pouco. É isso, pessoal, Pô, bom pra caralho. Vou encerrar aqui. Top. Vou agradecer mais uma vez a presença do Felipe. Meu videomaker, meu produtor, meu guru aí nessa área. É um cara que tô cagando se ele tem diploma ou não. Ele me ensina coisas todos assim. Os dias. Todos os dias. Eu aprendo muito com o Felipe. É um cara que eu admiro muito. Diferenciado. E eu muito gosto obrigado. de tê-lo ao meu lado. Como um amigo, como um conselheiro. Jeremy, eu não preciso nem falar, um irmãozão aí que a vida deu. Tamo junto. Obrigado por viver E comigo, André, obrigado por topar minhas loucuras, cara. Você Pau pra toda obra. o André é como se fosse, eu olho pro André, eu vejo é tipo um filho que eu tô assim, né? Eu admiro como um filho, é o cara. Não, ele é grandão, né? Bonito pra caralho. É. Muito mais bonito que você. Pô, olha como eu faço filho bonito.
Porra, tu deu um GH legal pra ele, hein, velho? Cria do pai, cria do pai. Não. Pô, eu queria agradecer pra caramba toda a confiança, né, no meu trabalho e o convite em confiar também nas minhas ideias, nas besteiras aqui que a gente fala. E Não, mas foi legal, é isso aí. Foi legal não, é legal pra caralho participar, é um legal pra caramba estar aqui do teu lado e... é O isso. próximo tema vai ficar em aberto para os comentários, É. né? Não vou criar pauta aqui. Aí, Comenta, galera, por favor. Compartilha, por favor. A gente tá pedindo pix não, pô, tá pedindo comentário. Comentário, poxa, vem participar daqui também. É um ambiente super legal, descontraído pra gente debater sobre temas cotidianos. E ainda sai com a consultoria grátis aqui dos nossos colegas. Especialista. E assim, nos bastidores tem uma consultoria com Com o Filipão, aqui também, top. que eu vou te falar, Cara velho. do network. Muda a nossa cabeça. E quem quiser participar do próximo, nem que seja como telespectador aqui, ficar com a gente aqui, é bom que pode surgir uma ideia, né? A pessoa Sim, tá assistindo e fala, pô, fala sobre tal coisa. Tá convidado também. É isso aí. Cerveja tá garantida, né? Jeremy não poupou cerveja Hoje o patrocínio foi pelo Jeremy. Maria, eu já tô bêbado. Ainda bem que é sexta. Ainda bem que sextou. Gente, muito obrigado. Até o próximo episódio aí de Cotidiano Legal. Valeu.